uso a arte para fazer a arte. Não faço concessões estéticas. Para mim, eu sou o artista que quero ser, a cada momento, um outro artista. Isso não é uma retrospectiva, né? É uma antologia. Agora ele se põe na parede 40 anos, 40 e tantos anos, 40 anos para trás, e depois se põe na parede 40 anos para frente. E é um negócio que, revendo agora, né, com esse nosso passeio, esse nosso tour, revendo agora, me fica uma coisa muito estranha, né? Daqui até ali. Essa linha, né? Que a pessoa pega, a pessoa chega, a pessoa olha, né? A pessoa vê, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui. E o que será que ela percebe ou vê que tem 40 anos? Né? É uma coisa, né? Aqui, aqui. Esse trabalho que eu tenho aqui, esse é um projeto dos anos 60. Também é um projeto de 40 anos, mas eu vim realizar agora. Será que há 40 anos atrás, eu não me lembro, tinha carrinho em supermercado? Agora, quando eu refiz e coloco como um projeto dos anos 60, esse projeto e essa geladeira, esse modelo de geladeira não é dos anos 60, é o modelo atual, né? Então, a ideia e o trabalho, elas se misturam, né? Conceitos antigos com trabalhos novos, né? Trabalhos novos, conceitos antigos, né? Porque eu até os 22, eu acho 23 anos, eu nunca me interessei por arte. Realmente eu só me interessava era por esporte, que era a minha grande paixão, né? Não me interessava absolutamente por arte. Mas ao morar na casa dos meus pais, a arte estava impregnada lá dentro. Toda a biblioteca eram livros de arte e minha família me empurrando, realmente, eles me empurrando para a arte. Agora, te empurra, chega uma hora que você diz, bom, vamos lá. As coisas começam a acontecer e aí você parte, né? A família do Nelson é uma família de origem polonesa. Os pais são judeus, fugiram da Polônia, vieram para o Brasil, vieram para São Paulo, se localizaram no Bom Retiro. A mãe dele foi uma escultora muito famosa, a Felícia Lerner, muito importante. O pai, o Isaí Lerner, além de um industrial, foi ligado ao Museu de Arte Moderna de São Paulo, foi ligado à Bienal de São Paulo. O Nelson tem uma irmã que é uma desenhista fenomenal, que é a Giselda Lerner. Enfim, ele vem de uma família
muito ligada à cultura e ligada à arte. Geralmente, a pessoa ou o artista usa do poder da família para se introduzir. Olha, eu sou fulano de tal, meu pai é tal, meu avô foi tal, eu estou aqui. Então ele tenta usar. Comigo não, eu não tentei usar, eles me empurravam. Eles me empurraram para a arte. Talvez se eles não tivessem me empurrado, talvez até eu não teria sido artista, não sei o que eu queria ser. O pai vai funcionar sempre como uma obstrução de um caminho, né? Então, por isso que ele divide a vida dele artística entre AP e DP, antes do pai e depois do pai. Quando o pai falece no início dos anos 60, ou seja, então quando simbolicamente o poderio da família se entra em colapso, é aí que ele vai poder tentar se afirmar como um artista original. E nesse processo, que eu chamo que é a história do Nelson, antes do Nelson Lerner, né? Quer dizer, antes dele surgir, é que ele vai tentar buscar os caminhos que estão ali na frente dele. Eu sou meio fetiche. Eu tenho manias, né? Ele nasce um pouco em cima desse fetichismo meu, né? Por exemplo, a figa, né? Em qual um dia, há muitos e muitos anos atrás, ele começou com essa figa, né? A partir de que eu comecei a andar com a figa, eu pendurei a figa, eu comecei a ver que eu passava por lugares que eu via objetos de qual eu sentia uma certa atração para ir pendurando. Então, por exemplo, o apito. Tem um apito num colar. Mas tem uma razão de ser, tudo tem uma razão de ser, e a gente às vezes não sabe por quê. Mas como eu fui assaltado em Madrid, logo depois do assalto eu entrei numa loja, porque eu disse, não, eu tenho que ter um apito no colar. E quando eu apitar, o batedor de carteira foge, não sair gritando. Essa minha última aquisição que eu adoro é aqueles camelôs, né, que eles montam na hora para você o seu nome, né? Na hora, é um chaveiro. Então, eu paguei, parece que paguei R$3 por esse, lá no Rio. Esse é recente. Não está nem na capa do livro. A presença de imagens religiosas, de fundo católico, sobretudo, ela é muito presente, ela ainda não foi estudada, talvez, na dimensão que necessite. Porque o Nelson é um artista de origem judaica, né? E trabalha muito com esses símbolos da religião católica, justamente, do meu ponto de vista, me parece que é pelo o interesse que ele tem na cultura popular, sobretudo na cultura popular brasileira, vai fazer com que ele se debruce nesse imaginário católico que faz parte da religiosidade do povo brasileiro. Por meio do quê? Por meio dessas imagens banalizadas.
E o Nelson, então, aqui nesse trabalho, ele se apropria de 2 tapetes, que são tapetes supostamente idênticos, mas que têm problemas de inversão da imagem e problemas na hora da fatura das cores. Então é como se fosse um jogo de 7 erros, quer dizer, é mais um trabalho onde ele propõe a participação do público. Então são 2 imagens, são 2 exemplares supostamente de uma mesma imagem, onde tem erros, né, a partir de uma visualidade, de uma imagem que é uma imagem emblemática da civilização ocidental. Dos anos 70 até os anos 80, passei 70% desenhando. Então, eu que estava conceituando todo o meu trabalho no não gesto, de repente apareço com várias séries de desenho, que eu chamei de Pague para Ver, onde eu lanço essa série de desenhos com um manifesto de como fazer uma arte, como se faz uma arte vendável, uma arte comercial, como que dizendo, estou apresentando a vocês, já como síntese, a fórmula de fazer uma arte vendável. O Nelson, quer dizer, ele vai ser o primeiro artista que eu tenho notícia que vai estabelecer a sua poética a partir de uma discussão do próprio circuito de arte. E discutindo o circuito de arte, ele vai discutir toda a questão da sociedade, enfim, da sociedade brasileira, da sociedade que está se constituindo naquele momento, que é uma sociedade contemporânea. Esporte é cultura era um slogan usado pela ditadura para amenizar, né? Aquela questão do pão e circo, o futebol, a Copa de 74, onde realmente quem estava em 74 no banco comandando a seleção brasileira eram os milicos. E eu fiz uma instalação muito grande que todos eles eram estandartes, e esses estandartes eles eram fixos numa linha reta, no qual tinha os jogadores, que não estão aqui, e que não dava, ele não cabe na galeria, né? E vamos dizer, essas peças, elas estavam penduradas como os cartolas, né? A situação dos cartolas, depois tinha os juízes, depois tinha o público, e naquele momento, na instalação, com esse perfil, tocava o hino nacional. O Nelson não tem fases, eu não vejo o Nelson como um artista de fase rosa, fase azul, fase isso, fase aquilo. Não, ele tem questões que ele vai lidar. Você tem o relógio que ele se apropriou, né? Ele se repete várias vezes, tem uma grade, são 16 relógios, onde todos eles falta alguma coisa, você vai ter apenas um, que estão todos os ponteiros. Então ele está fazendo uma brincadeira com a industrialização, com o cotidiano, com o tempo, mas de uma maneira que não é mais através do seu eu profundo, mas é de uma manipulação dos objetos que estão no mundo. Eu sou metade. Olhem para mim como meia pessoa, metade. Eu sou metade.
Checkmate começa com um jogo, uma vez numa hora, eu ganhei uma figura de cerâmica, que era um galo em cima, transando com uma galinha em cima, que para mim é o momento, na transa, que seria o momento do checkmate, né? É a última jogada, né? A transa do galo em cima da galinha. E coloquei num tabuleiro de xadrez e iniciei uma série de trabalhos que eu chamei de checkmate. E esse eu chamo de checkmate Veneza, porque todas as peças eróticas são de Murano, que eu agora, quando estive em Veneza, eu peguei e fiquei realmente entusiasmado com elas, trouxe para cá e realizei toda uma série erótica, sempre misturando, né, com as várias culturas nossas, né, desde a religiosa, a do consumo, junto com o Murano. Ele se apropria de fotos eróticas e fotos, enfim, inusitadas do final do século XIX, início do século XX. Ele transforma em módulos, são 16 módulos, e na verdade tem um que é problemático, que não existe. E ele propõe a manipulação desses módulos, né? Agora, é uma manipulação que não é o público não transforma totalmente o objeto. Essa manipulação tem algumas normas, tem um jogo estabelecido. Porque esse teve uma edição de 25 e esse teve uma edição de 25, que era múltipla. No meu pensamento, os múltiplos tinham que ser por materiais industrializados. Tanto que quando eu expus esse trabalho, eu expus os 25 iguais, e a exposição chamava-se Obras a Preço de Custo, no qual eu vendia o quadro com uma planilha de custo, né? Então eu colocava zíper tanto, lona tanto, moldura tanto, mão de obra tanto, comissão da galeria tanto, lucro do artista tanto. E eu me lembro que somava 120 reais, que eu acho que era moeda, não tinha real naquela época, era cruzeiros, 120 cruzeiros, não me lembro bem que moeda que era. Então, você vê, já tinha o esquema da indústria por trás. Era uma relação onde entrava a virgindade, entrava uma relação. Porque o abrir e o fechar, você vê, ele tem toda essa coisa, né? Pronto, estou virgem. Né? Pronto, transei, estou livre, liberada. E eu brinquei na minha cabeça eu estava brincando com isso. A partir daí, aí já vi que, aí já não entrava mais, aí já vi que você poderia desvendar de várias maneiras, né? Eu tentei fazer um manifesto indo para a Horte, né? Quer dizer, acabaria a arte e começaria a Horte. São todas coisas utópicas. Mas como isso era dos anos 80, agora eu falei, arte, eu diminui o A da arte. Eu já tirei no próprio título, eu já tiro aquela coisa que todo mundo fala, arte, artista, aquela aura. E isso me incomoda muito, sabe? Só que horte é um elemento da língua grega, né? Que significa arrumar, significa endireitar, vamos dizer. Então é muito significativo também, porque mesmo sem
pensar objetivamente na palavra que ele está propondo, ele fala de um prefixo grego, né, que é o ort, né, que vem de ortografia, ortopedia. Então ele propõe o ort para arrumar a arte. Não é um artista, como vários artistas no Brasil e no mundo, voltados por uma questão puramente formal, né? Como se ele, como cidadão, fosse uma coisa e como artista ele não tivesse nada a ver com a política, com a sociedade. O Nelson é a antítese disso, né? Quer dizer, você pode até dizer que é um artista porque é um cidadão, e é um cidadão porque é um artista. O artista, para mim, não é um artista. Um artista é uma pessoa que tem muitos artistas dentro dele.